Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e vocês devem ter notado que hoje o tio Henrique não pôde estar aqui. Vida de cirurgião tem dessas, ele teve um imprevisto, mas no próximo episódio já estará aqui junto conosco. Gente, deixa eu já aproveitar esse momento para lhe pedir agora para clicar, curtir e compartilhar o link desse episódio. O YouTube também oferece a oportunidade de hypar o vídeo, que é dar mais atenção para ele ainda. Por favor, faça isso que nos ajuda bastante. Esse projeto é um projeto feito por médicos, mas que estão aqui representando você. Então hoje eu farei o seu papel, trazendo diversas perguntas para os convidados que são mais do que especiais. Já aproveite, compartilhe sempre todos esses materiais e converse conosco. Precisamos saber o que você gostaria de ver aqui no Fala Meu Doutor. E hoje temos a honra de receber dois grandes colegas para conversarmos sobre um assunto muito importante, que agora, numa data específica do ano, acaba vindo mais à tona, que são as infecções sexualmente transmissíveis, antigamente conhecidas como DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, que atualmente utilizamos o termo ISTs. Para conversarmos sobre esse assunto, temos a companhia do Dr. Hilton Luiz. Ele é médico infectologista formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestrando pela Universidade Federal de Pelotas e pós-graduado em sexologia. Nos acompanha também a doutora Bruna Gazzoni, que é médica infectologista formada pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, o mesmo hospital onde eu fiz coloproctologia. Ela também faz parte do serviço de infectologia do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, além de atuar no serviço de atendimento especializado da instituição. E ambos atuam juntos num projeto incrível, que é a Clínica Afetiva Infectologia, um espaço de respeito, diversidade e acolhimento. Hilton e Bruna, sejam muito bem-vindos. Obrigado. A gente agradece o convite. Já vamos aproveitar e trazer à tona a primeira dúvida. Contem mais sobre essa especialidade de infectologia. Muitas pessoas, às vezes, não conhecem e não têm noção da importância dessa especialidade. Nos contem mais. Quer começar, Bruna? Não, pode. Então, vamos lá. A infectologia, eu sempre falo que ela é, muitas vezes, o fim da linha da clínica, né? A clínica é todas as especialidades que a gente pensa, né? O médico da unidade de saúde, o médico cardiologista, o médico dermatologista, o neurologista. E dentre as especialidades clínicas está a infectologia, que eu sempre falo que é aquela que caminha por todas as especialidades. Além disso, temos que as nossas próprias questões, né? As infecções por bactérias, fungos, protozoários, né? Vírus, como a gente conhece. A Covid-19, né, trouxe a infectologia à tona para as pessoas conhecerem. Geralmente, a gente recebe muito referência dos colegas, né? Então, tem alguma questão específica de infecção, aí a gente chega na infectologia. Mas eu falo que a infectologia é uma das especialidades mais lindas que existe. A gente consegue ver brilho no olho dos pacientes de uma forma muito, muito importante. E quem ainda não tem seu infectologista de carteirinha de coração, tá perdendo, porque é muito importante. Ainda mais com diversas pandemias vindo pela frente, agora temos mais uma surgindo no mundo, né? Todo mundo tem que ter o seu infecto, então, Hilton. Todo mundo tem que ter o seu infecto. Eu falo que tem que ter o seu infecto de coração, de carteirinha. Perfeito. Bruna, e já nos conta um pouquinho como é que isso... Me conta um pouquinho da tua história como médica e em que momento surgiu esse interesse pela infectologia? Surgiu, eu fiz a minha faculdade em Chapecó, em Santa Catarina, e durante a faculdade já surgem várias áreas de interesse, né? Mas uma delas foi infecto, e eu fui vivenciar um pouco essas áreas, e a minha vivência já lá em Chapecó, dentro do serviço de atendimento especializado, foi bem intensa enquanto acadêmica, e aconteceu... Se encantou. De uma maneira bem natural. E como o Hilton disse, muitas vezes a especialidade ela não é reconhecida. Então, assim, para minha família, que não é de médicos, quando eu falei que ia fazer infectologia, mas o que é isso? Né? Tu não vai fazer cardio, dermato? E a gente vai tentando explicar que aí é uma especialidade que conversa muito com as outras, isso é muito legal. E que, às vezes, quando o colega se atrapalha, porque todo mundo trata a infecção também, todo mundo prescreve antibiótico. Mas quando o bicho pega, a coisa fica mais difícil, né?
Então, chama o infectologista. E foi isso. Depois eu fui para Porto Alegre e aí você já conhece lá o serviço do Conceição, que é gigantesco, né? Serviço gigante de infectologia, é o maior hospital de HIV/AIDS do sul do Brasil, né? Então, foi uma experiência incrível. E como veio parar aqui em Pelotas? Chapecó, Porto Alegre, veio vindo cada vez mais ao sul. Vindo. Aí não teve nada a ver com infectologia, teve a ver com o coração mesmo. Durante a residência, eu comecei a namorar uma pessoa que morava aqui em Pelotas, que hoje é meu atual marido. E aí, quando eu terminei a residência, ele me recebeu aqui em Pelotas, de braços abertos. E tô aqui até hoje. Que coisa boa. Hilton, me conta um pouquinho como é que foi a história da medicina lá no Mato Grosso do Sul, por que é infecto e também como é que foi essa viagem de lá até aqui. Pois é. Eu sempre fui uma pessoa que falei assim, que eu odiava mudança. Até pelo meu TDAH, mudanças me... Mas, por ironia do destino, eu mudei muito, né? Mudei muito de casa, de cidade, né? Então, eu sou goiano, do sudoeste goiano, né? De Rio Verde, em Goiás. Na minha época, na minha cidade não tinha medicina, só tinha medicina na capital, que era Goiânia. Geralmente, né, naquela época ali, né, não vou contar a minha idade, mas... então, a gente tinha que procurar lugares para fazer faculdade, né? Geralmente eram nas capitais dos estados, né? Então, mudei para Goiânia, fui estudar e tal, e acabei passando em Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, onde eu tenho parentes, né? Então, naquela época eu era muito novo, né? Tinha que 18, 19 anos, então eu ia fazer vestibular onde eu tinha parente. Onde a minha mãe tinha amigo, para eu ir, né? Fazer essas provas. Aí passei em Campo Grande, onde eu tinha alguns parentes, uma parentada do meu pai lá. Fiz faculdade em Campo Grande. Aí, diferente da Bruna, fiz residência em Campo Grande por conta do coração, porque aí ali eu conheci meu marido, a gente ficou junto e eu não quis mudar de cidade. Sim. Acabei continuando ali, fazendo residência ali na UFMS, né? Na Federal do Mato Grosso do Sul, que é era a maior faculdade, né, do estado, né? E com um serviço de infectologia muito dinâmico, com doenças tropicais, né, e HIV/AIDS, e um histórico importante de pesquisa em dengue, por exemplo, vacinas e tal. Então, eu acabei ficando ali, em Campo Grande, fiz minha especialização, e ali trabalhei em todo o estado, praticamente, né? Eu falo pra Bruna que eu gosto de fronteira. Então, eu morei por 6 anos em Corumbá, na fronteira com a Bolívia. Tive uma experiência de medicina de fronteira, de infectologia na fronteira, né? Com população indígena, população fronteiriça, boliviana, né? Brasileira e boliviana e paraguaia, aquela coisa, né? Ali das fronteiras tríplices. E passei no concurso da IBSER, né? Que é onde ali a gente e a Bruna trabalhamos juntos também, né? No Hospital Escola da UFPEL. E vim para Pelotas, né? E tá completando 3 anos. 3 ou 4 anos? 4 anos. 4 anos, já que eu já estou em Pelotas. Coisa boa, só 4 anos, que fica aqui por muito e muito tempo, né? Pois é, só 4 anos. E a infectologia, para mim, é meio que a Bruna falou. Acho que a gente não escolhe muitas vezes a especialidade, né? A especialidade meio que escolhe a gente. Eu falo que no meu 3º ano da faculdade, eu comecei uma liga de infectologia. Dentro das ligas que eu fazia ali de saúde pública, eu já gostava dessa pegada de saúde pública. Eu fazia aquele PET de saúde, que é o Programa de Educação para o Trabalho no SUS, e fazia a Liga de Saúde da Família. Aí surgiu a ideia de fazer a Liga de Infecto. Eu e uma amiga da minha turma, a gente fez a Liga de Infecto e começamos. Tanto que um dos meus preceptores falava que eu era R5, né? Porque eu fiquei do 3º ano até o 6º ano na liga. Eu era o único doutorando numa liga, né? Porque eu gostava muito ali. E continuei a residência. Então eu já estava... Eu ia falar, você já é R5, né? Eu já estava lá há muito tempo dentro do serviço, né? E gostava muito, né? A infectologia que eu falo, me escolheu pela coisa que eu falei, né? Aquela brilho no olho. Você vê a vida voltando muitas vezes, né? Porque a gente sabe, né? Eu acho que as pessoas sabem como ainda existe estigma e preconceito pelo que eu falo, é o AVC, é o infarto da infectologia, que é o que é mais comum, que é o HIV e AIDS, né? Então, a gente lida todos os dias
com pessoas que não são vistas pela sociedade. Que muitas vezes são abandonadas pelas suas famílias, pelos seus amores, né? Pela sociedade em si, não são vistas. E minimamente conseguir devolver dignidade, saúde, perspectiva para essas pessoas, eu falo que até me arrepia, assim, porque é um amor mesmo, né? Que atravessa a gente todos os dias, não é fácil, né? Mas quando dá tudo certo, né? Ou quando dá quase tudo certo, eu falo que, né? A gente fica muito feliz de ter feito um pouco. Que hoje em dia cada vez dá mais certo, né? Os tratamentos são mais efetivos, as respostas são melhores. E, Bruna, como é que está a situação, já que o Hilton trouxe esse assunto, como é que está a situação do HIV e da AIDS no Brasil? Olha, a gente tem observado uma estabilização nos números nos últimos anos. Algumas cidades, em decorrência da PrEP, têm diminuído o número de novos casos, mas a gente tem números assustadores de pessoas vivendo com HIV e de muitas pessoas que não se sabem vivendo com HIV. Sim. Então, que são a grande preocupação, porque não se sabem, né, não sabem do seu diagnóstico, transmitem o vírus para outras pessoas, claro, e vão ficando cada vez com a imunidade mais baixa, sem os tratamentos, e são esses pacientes que vão ficar graves, que vão chegar no hospital já com uma doença avançada, com AIDS, e que vão ter um risco maior aí, né, na saúde. E aquela pessoa que está te escutando agora e tem essa dúvida, que possa ter a doença, como é que ela faz para descobrir? Olha, qualquer posto de saúde, qualquer unidade básica de saúde faz teste de HIV, teste rápido, que fica pronto em 10 minutos. Então, se você não se testou ainda, se não se testou esse ano, se tem qualquer dúvida, vá até a unidade de saúde mais próxima da sua casa e faça o teste. Já faz o teste de HIV, de sífilis, de hepatites. Fora as unidades básicas de saúde, as UPAs fazem teste. Claro, uma unidade de pronto atendimento não é o lugar ideal, né, para isso, mas se precisar, faz teste. Tem o centro de testagem e aconselhamento, que fica no centro da cidade, ali na Voluntários, esquina com a Santos Dumont, que faz os testes. Ou qualquer médico pode fazer a solicitação e ser coletado num laboratório, um teste simples de sangue. Uma dúvida que muita gente tem, mas eu já tinha feito exame de sangue no passado, o HIV não aparecia nos meus exames de sangue? Não aparece num exame comum, num hemograma, ele precisa do exame específico. E, infelizmente, ainda não se tem a cultura de solicitar esse exame nos check-ups de rotina. Então, os próprios colegas têm que aceitar que o anti-HIV tem que fazer parte, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo de pedir, né? Talvez seja um pouco do preconceito, talvez seja um pouco de negação, ou... E tu sabe que é uma curiosidade, eu sempre pergunto para os pacientes, na minha especialidade, quando eu vou solicitar exame, se eles gostariam de fazer, e eles aceitam super bem. Muitas vezes é o medo do próprio médico de perguntar, de imaginar que ele está desconfiando de alguma coisa assim. Hilton, nós somos de uma geração, eu já bem antes de vocês, nós somos de uma geração onde vimos tragédias envolvendo a AIDS, né? Temos casos do Cazuza, diversas celebridades no Brasil, porque naquela época não tinha tratamento. Então nós crescemos com muito medo dessa doença. Essas novas gerações que já estão vivendo um outro momento de um tratamento mais acessível, mais fácil, com melhores resultados, elas ainda têm medo da AIDS? Infelizmente. Eu sempre falo isso porque o medo da AIDS, ele sempre paralisou, né? Então, se a gente for olhar ali, eu nasci em 87, né? A primeira campanha de HIV nesse país foi em 1988, na Constituinte, né? E que tinha uma mulher na capa dessa campanha e estava escrito assim, quem vê cara não vê AIDS. E a AIDS mata. E foi muito criticada, inclusive, essa campanha, mas não pelos motivos que a gente está achando. Porque tinha uma mulher na capa da campanha. Então, se a gente fala do medo da AIDS, né, esse medo, ele nunca fez com que as pessoas se testassem mais, se usassem mais camisinha, se protegessem, entendeu? Não se relacionassem com muitas pessoas ou com outras pessoas sem preservativo, por exemplo.
O medo, quando a gente está falando de AIDS, ele está associado ao preconceito, ao estigma, né, à violência. Então, eu sempre falo, as pessoas continuam com medo, e com muito medo. E o medo não de morrer fisicamente. Descobrir. É o medo de descobrir e ter uma morte que já se falava lá na época dos anos 80, 90, por um ativista chamado Herbert Daniel, que junto com o Betinho, né, que é um Betinho muito famoso das campanhas de solidariedade, falavam da morte civil da AIDS. Onde a pessoa que vivia com HIV ou tinha risco de ter HIV, a AIDS naquele momento, morria para a sociedade, perdia o status de humanidade. Entendeu, Roberto? Então eu sempre falo, né? Adolescente, jovem, nem sou eu que falo, né? Não posso falar que sou eu falando isso, mas é a doutora Márcia Rachid que fala, né? No documentário que eu falo para todo mundo assistir, para conhecer a epidemia de HIV no Brasil. Né? E os direitos que nós conquistamos, as duras penas, nesses 45 anos de luta contra a AIDS no Brasil, tá? Que é o Carta para Além dos Muros, que está disponível na Netflix, tá bom? Então, recomendo ver. Então, ela fala, jovem é jovem. Nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2025. Jovem é jovem. A gente, jovem, ele acha que ele pode tudo. Que nada vai acontecer com ele, que ele tem a vida toda pela frente. Então, o jovem tá com a libido lá em cima, entendeu? Tá com a beleza, né? Com tudo em cima. Ele quer transar, ele quer se relacionar. E esse medo que persiste faz com que a gente não fale sobre HIV nas escolas, na mesa de bar, entendeu? Podcasts, né? Que a gente fale de HIV e de AIDS como uma condição humana. Ninguém é alien porque pegou HIV, não é castigo, não é pecado, não é destino, entendeu? Então é essa que eu falo, né? Tipo assim, o medo existe, infelizmente ele existe, entendeu? Né? E é o medo que infelizmente paralisa, não é o medo que faz a gente se movimentar. Se a gente pudesse falar assim, não, vamos fazer um medo, mas o medo que movimenta as pessoas, o medo de ficar sem tratamento, Sim. o medo de não saber que tem HIV, claro, e evoluir para AIDS. Isso é importante a gente falar aqui, né? HIV é diferente de AIDS, né? Eu estava no consultório hoje, atendi pelo menos 2 diagnósticos de HIV, né, novos, onde eu falei, HIV é diferente de AIDS. Ah, é? Eu não tô com AIDS, então? Eu falei, você tá com AIDS, mas a gente vai voltar ao status de HIV. Sim. E o outro infectou com HIV. Né? Tá com HIV, tá com a imunidade boa, entendeu? Então isso é importante. HIV é só o vírus que vai infectar a pessoa. A AIDS é a doença. Qual que é a diferença aqui entre HIV, vírus e AIDS? É um diagnóstico, é um teste. Quanto mais precoce eu me testo, entendeu? Né? Então, porque as pessoas falam assim, né, Alberto? Qual que é o grupo de risco para HIV? As pessoas estão lá na década de 80 com o medo, que é homens gays e outros homens fazem sexo com homens, pessoas negras, né, lá, haitianos, lá na época do 80, né, que mais? Por que os haitianos? Porque era no Caribe que os americanos podiam se liberar. Faziam turismo sexual. E ainda fazem até hoje. Né? As pessoas profissionais do sexo. Então são as pessoas, se a gente for pensar, as mais vulnerabilizadas, que foram as que mais adoeceram mesmo naquele momento. Só que hoje, qualquer pessoa que se relacionou uma ou mais vezes sem camisinha ou sem usar a PrEP com outra pessoa que não sabe se tem ou não, que nunca fez um teste, é uma pessoa que pode ter se infectado com HIV. Então, o fator de risco para o HIV é ter relações sexuais. E todo ser humano adulto, né, vai ter relações sexuais. E é bom que tenha, faz parte da sexualidade, né? Então, é isso que eu falo, entendeu? O jovem é jovem. A gente não vai culpabilizar uma geração inteira porque não sofreu a morte pública. Sim. Das pessoas. Claro, com certeza. Mas continua, infelizmente, a Bruna sabe muito bem, vendo a morte civil levar muita gente ainda pra cova, desculpa essa palavra, social. Mas cedo. Sim. Né? Recentemente eu fiz uma análise lá ali com a Bruna, a gente tinha assim
a maioria dos pacientes internados com AIDS com menos de 30, 40 anos. Sim. A gente falou... A gente tá E é uma paralisação. Eles não conseguem buscar o remédio, porque eles não querem ser vistos naquele serviço, porque eles têm medo que alguém os veja. Que alguém saiba. Que alguém saiba. As então, enfermarias da o medo infectologia... de morrer é muito menor. O medo é de sofrer em vida, na verdade. É do preconceito, é do estigma, de E é apontar uma o curiosidade, dedo. a gente vê nas enfermarias da Infecto, né, quando se fala de AIDS, ou de HIV não, de AIDS, na verdade, é que às vezes os pacientes são muito solitários, né? São. Enquanto na enfermaria da clínica tem um monte de familiares fazendo visita, e é uma pena. Mas falamos sobre camisinha, todo mundo hoje em dia sabe que camisinha funciona, isso já é ponto comum. Mas, Bruna, como é que é a aceitação do pessoal para usar camisinha? Já que os jovens são teimosos e os velhos mais ainda. Mais ainda. É complexo, né? Camisinha funciona quando bem utilizada, tu já disseste, mas tem as suas limitações. Inclusive, no prazer, tem pessoas que não conseguem sentir prazer com o uso da camisinha, tem pessoa que tem alergia, tem pessoa que não gosta. E a sexualidade, ela é para ser vivida da forma mais intensa possível, mais gostosa possível. Então, por que a gente vai apontar o dedo para aquela mulher ou para aquele homem que não gosta de usar camisinha e prefere ter a relação sem preservativo, né? Se ela fosse uma medida que tivesse tido êxito esses anos todos, a gente já não tinha mais HIV no Brasil, né? Sim. E aí eu acho que é justamente nesse ponto que a prevenção combinada, que os outros métodos chegam com tudo. Que eu tenho a PrEP disponível, que quem decide usar a PrEP em combinação com a camisinha, ótimo. Mas aquela pessoa que fala, não, eu não vou usar, já não usava, né? Agora eu estou seguro em relação ao HIV, tenho 99,9% de eficácia nessa medicação. Consegue vivenciar sua sexualidade da forma que gosta e de uma forma segura. E o que é a PrEP? A PrEP, vou olhar aqui para a câmera. A PrEP é a profilaxia pré-exposição. Ela é uma medicação que as pessoas utilizam de forma contínua para prevenir uma possível infecção pelo HIV. É como se fosse um anticoncepcional, mas em vez de evitar a gravidez, ela evita a infecção pelo vírus. Se a pessoa entrar em contato com o vírus, ela não vai deixar o vírus entrar na célula e começar a se multiplicar. Então, ela é uma prevenção. Ela é a profilaxia pré-exposição. Eu começo alguns dias antes. Aliás, para mulheres, eu tenho que começar 7 dias antes, porque a mulher sempre tem que ser mais difícil, né? Então, a mulher, para estar totalmente protegida, ela tem que iniciar a prevenção dela 7 dias antes, porque tem uma influência do estrogênio na concentração da medicação. Os homens, eles precisam iniciar 2 horas antes. Então, assim, é muito fantástico. E essa medicação se compra em farmácia, se pega no posto, é caro? Como funciona? Essa medicação tem para comprar na farmácia, não é muito barata, está em torno de R$200, se você quiser adquirir na farmácia, mas ela é disponibilizada pelo SUS, é totalmente gratuito, você tem a possibilidade de fazer a consulta da PrEP no SUS e ter a prescrição dessa medicação e todo o acompanhamento que o ambulatório da PrEP proporciona, ou se você já tiver o seu médico infectologista que você acompanha na rede privada, ele pode prescrever a PrEP para você no consultório privado e você retirar a medicação no SUS. Sim. Então... Não tem por que não utilizar. Não, e ela está disponível para todas as pessoas. Quando começou, lá em 2015, com o projeto piloto, e depois, aos pouquinhos, o Ministério foi introduzindo, ela foi realmente destinada às populações chaves, que eram os homens que fazem sexo com homens, os profissionais do sexo. Mas depois se viu que ampliar essa prevenção só trazia benefício. Sim. Né? Então, hoje, qualquer pessoa que tenha vontade de experimentar usar PrEP e tirar o preservativo, ela tem essa possibilidade. Né? Caso não goste. Não, quero continuar usando o preservativo e botar a PrEP como uma pretensão a mais. Ótimo! O preservativo é uma boa maneira de prevenir. Sim. Inclusive as outras ISTs, né?
que não estão contempladas no Sim, comprimido claro, da PrEP. Com certeza. Hilton, estamos chegando no Carnaval, esse episódio vai ao ar poucos dias antes do Carnaval e é um momento de muita pegação, beijo, abraço, compartilhar copos. Quem sempre lembra do HIV nesse período e fica meio assustado, revisa pra gente aí, quais são as formas de pegar HIV? Pega pelo chimarrão, pega compartilhando o copo, pega beijando, como funciona? Eu acho engraçado isso, porque uma vez, só brincando, né, quebrando o gelo aqui, Carnaval é isso aí, gente, Carnaval todo mundo, a libido tá à flor da pele, né, mas eu acho engraçado essa coisa do pega não pega, né, pega não pega e sexo protegido, né, sexo seguro, foram, pensando lá atrás, foram criados, inclusive, pelas pessoas que viviam com HIV e AIDS, pela comunidade LGBTI+, esses termos, entendeu? Para ensinar. Porque naquele momento onde não tinha política de saúde nenhuma, era tipo, AIDS mata. A população que estava morrendo teve que falar assim, não é assim. Que, né? Então, elas criaram, né, essa coisa do pega não pega, para ensinar as pessoas como pega e como não pega, né? Sim. Como se infectar e como não se infectar com HIV. E o sexo seguro, que a gente pode falar também. Mas como que é que se infecta com HIV, né? Relação sexual desprotegida, seja anal, vaginal, tá? Seja você sendo ativo, passivo, tá? Então não importa, porque tem gente que acha que se é o ativo, se é o homem da relação ali, né? Com muitas aspas, não tem risco, né? Então, qualquer modalidade de relação sexual, né, anal e vaginal, tem risco de HIV. Né? E transfusão, né, compartilhamento de seringas, né, material que entra em contato com sangue, né? Então, compartilhar seringas para usar drogas injetáveis, né? Então, isso é uma condição de risco para HIV. Transfusão é muito, muito raro, né? Hoje a política transfusional, de transfusão de sangue, no Brasil é muito rígida, né? Da pessoa gestante para o filho, né? Principalmente se essa pessoa gestante não faz o pré-natal, não faz o tratamento, vive com HIV e não trata, né? Então pode passar também nessa questão que a gente chama de vertical, né? Da pessoa gestante para o filho, tanto na gestação, no parto e pelo aleitamento. Tanto que hoje no Brasil é proibido, né? As pessoas vivendo com HIV que tiveram bebês, não podem amamentar os seus filhos. Né? E como não pega? É o toque, é o abraço, é o beijo, é o dançar, é o pular, ficar junto, né? É tomar o chimarrão mesmo, né? Tomar o chimarrão compartilhado, pode pegar outros vírus, tá? Herpes, Covid, mas HIV não, tá? Então HIV não transmite por saliva, urina, fezes, suor. HIV tá nos fluidos, né? Nos fluidos ali, no sêmen, né? No ejaculado, ali na secreção vaginal, né? E no sangue, né? Então é isso assim que pega HIV, tá? E quando a gente está falando de pega não pega e de sexo seguro, né? A gente tem que pensar nisso, né? Que o sexo mais seguro hoje, né? É você se relacionar sexualmente, né? Com uma pessoa vivendo com HIV que trata o vírus. Né? Pensando em HIV. Se ela está indetectável, o que é isso? Ela faz o tratamento certinho. Tem tão pouco vírus no sangue que os exames mais modernos não conseguem detectar. Essa pessoa já não transmite mais o vírus. Então, é uma coisa importante que, por exemplo, casais que um vive com HIV e o outro não, podem ter filho normalmente quando estão indetectáveis. Então, indetectáveis é igual a intransmissível. Então, eu sempre falo, uma pessoa que vive com HIV, faz seu tratamento de forma correta e está indetectável, é intransmissível. Então, ele é a parceria mais segura para se transar sem camisinha. Acho que essa foi a grande ironia, né? Sim. De toda a história do HIV, de a gente chegar a ponto de falar que a pessoa mais segura para você se relacionar é uma pessoa vivendo com HIV. Porque ela cuida da sua saúde, né? Grupos de risco são aquelas pessoas que não sabem como está a sua saúde, não tem nenhum cuidado. Que nunca fez um teste, né? A gente sabe que muitas pessoas nunca fizeram um teste de HIV. As mulheres fazem, porque no pré-natal é obrigatório. As mulheres que já engravidaram, né? As pessoas que
que engravidaram fazem teste de HIV, pelo menos na gestação. Mas homens, os homens cis, heterossexuais... Os homens são mais teimosos e mais inconsequentes. Isso, também, não vão... né? E assim, e se for pensar, né, na vida sexual de um homem cis, heterossexual, ele é muito mais, né, do que o de uma mulher cis, hétero, né? Apesar que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma concentração maior de HIV em pessoas heterossexuais, pelo histórico, né, do vírus. E a gente tem uma epidemia concentrada em gestantes, né? Então, o que isso mostra pra gente? Que é isso. A gente só faz diagnóstico, a gente testa. Né? Então, se tem muitas mulheres gestantes, né, vivendo com HIV hoje, tem seus parceiros vivem com HIV e o pior, não sabem que vivem. Porque, como a gente já falou, I é igual a I. Detectável é igual a intransmissível, que é 0 chance de transmissão. Entendeu? Então, a questão aqui é diagnóstico, não se amedrontar, né? Procurar PrEP, procurar PEP, que a gente não falou de PEP, né? Que é aquela pós-exposição. O que a Bruna colocou é muito legal. Já vamos conversar sobre isso, porque tá lá no carnaval, Sim. Esqueceu, não usou preservativo, não deu tempo de fazer PrEP, né? Não deu tempo dos 7 dias da PrEP. E aí, rolou desprotegido. O que se faz? PEP, gente. PEP tá disponível. Mas aquela pessoa, o que ela faz? Ela que ela acordou faz? no outro dia e disse, meu Deus, transei sem camisinha, entendeu? Não consegui começar a PrEP. Tem que ir numa unidade de urgência e emergência, tá? Então, principalmente no feriadão, no fim de semana, né? É procurar uma UPA ou pronto-socorro, aqui em Pelotas, vamos falar, Pelotas. Vai na UPA, no Areal, ou no pronto-socorro municipal. Entendeu? Você tem até 72 horas daquela relação para fazer a proteção. E essa proteção é muito segura. Mais de 90% se começada nas primeiras 24 horas. Entendeu? De proteção, tá? Nas 2 primeiras horas, 99,99. Mas nas primeiras 24 horas, que é a melhor janela, quer dizer, é hora de ouro da PEP, tá? Então, a gente começar a PEP ali naquelas primeiras 24 horas, mas pode começar até 72 horas, você vai se prevenir contra HIV, né? E lembrar que se sofreu uma violência sexual, claro, né? Existe a PEP também, que aí ela é expandida, né? Então, a gente vai olhar outros ISTs, né? Questões de tétano. Então, assim, o importante é procurar uma unidade de urgência e emergência. Para você ficar mais claro, que eu sempre gosto dessa comparação, é boa, né? Que a Bruna até que já colocou. A PrEP é o anticoncepcional para o HIV. E a PEP é a pílula do dia seguinte. Perfeito. Né? Para o HIV. Então, se não está usando um, tem o outro. Né? E eu sempre falo, aqui em Pelotas, todas as pessoas que fazem PEP e aceitam são monitoradas pelo serviço do Teleprep, né? Então é uma enfermeira que conversa semanalmente com a pessoa e se tiver algum efeito colateral, alguma questão, alguma dúvida, ela é encaminhada para o CTA, né? Que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, é ali na Voluntários com a Santos Dumont, né? Para ter suas dúvidas ou suas queixas sanadas. E quando quer começar a PrEP, já é encaixado a PrEP logo após o fim da PEP. Não tem por que ficar sofrendo. Não, fica com aquela ideia, né? Tipo, eu vou ter que esperar 3 meses, 1 mês para fazer o teste, né? Claro. Isso não precisa mais. Então, você tem até 72 horas para procurar a PEP. Gente, enquanto vocês tomam uma água, eu vou agradecer os patrocinadores que fazem tudo isso acontecer. Queremos agradecer ao Grupo Provida, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. O Grupo Provida está presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul, com policlínicas e serviços de saúde que oferecem qualidade, confiança e atenção integral ao paciente. Com uma estrutura moderna e profissionais especializados, o Provida garante acolhimento, agilidade e precisão no atendimento. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 53 30 26 7412. Agradecemos também ao Laboratório Roger Pérez, há mais de 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, tudo a ver com a nossa conversa hoje. Dessa forma, garantindo agilidade, precisão e eficiência nos resultados dos seus exames.
para agendar exames ou tirar qualquer dúvida, entre em contato pelo 53 3225 4488. E também o nosso parceiro Fácil Consulta. Agende com médicos especialistas por preços acessíveis. O Fácil Consulta conecta você com mais de 45 especialidades médicas da cidade, com agendamento rápido pelo site ou pelo aplicativo. Garanta preços acessíveis e descontos em exames, consultas médicas e atendimento odontológico com dentistas. Acesse facilconsulta.com.br e confira horários e profissionais disponíveis. Bruna, conversamos sobre carnaval e o assunto hoje vai além do HIV. Aqui não tem como falar de infectologia e não trazer um assunto tão importante. Quais outras infecções sexualmente transmissíveis são frequentes no dia a dia do consultório de vocês? A mais frequente, né, depois do HIV, disparado, é sífilis. Sífilis. E o que é a sífilis? A sífilis é uma doença, uma IST causada por uma bactéria, né, que também é adquirida pelas vias sexuais, pode ser pelo sexo vaginal, anal, sexo oral. Então, a gente pode ter a infecção nas mucosas da boca também. Ela se apresenta inicialmente com uma feridinha bem profunda, que geralmente não dói. Às vezes, a gente não se dá conta de que tem, porque como pode estar na garganta, dentro da uretra, dentro da vagina, e ela não dói, a pessoa não sabe que adquiriu, né? E que pode evoluir ao longo dos anos para outras formas mais graves. Então, ela tem cura, ela é tratável, mas ela tem que ser diagnosticada e tratada de maneira correta. É uma doença milenar, né? E que a gente também está aí há anos e anos tentando diminuir o número de novas infecções. E também tem a prevenção para sífilis agora, que se chama Doxipep, tá? Eu vou falar depois de falar das outras ISTs. Então, pelo que tu falou, quem teve uma relação, notou uma feridinha na genitália, caso tenha notado, esperou alguns dias e ela cicatrizou sozinha, pode não ter curado, pode não ter curou. sido sífilis. Pode ter sido sífilis e se foi, não curou. Ela vai voltar a se manifestar em algum outro momento, né, que a gente chama de forma secundária, terciária, e cada uma dessas fases tem a sua gravidade aumentada. Então, ela é bem característica. Outras ISTs comuns são clamídia, gonorreia, tricomonas. Vamos falar sobre elas, é importante o pessoal ficar atento. Isso. E sífilis, Hilton, como é feito o diagnóstico? Digamos que não chegou lá a tempo de mostrar para vocês aquela feridinha, aquela lesão. Como é que se faz o diagnóstico? É muito importante a gente falar da sífilis, porque a sífilis é considerada a grande imitadora. Ela parece com qualquer coisa, né? Sífilis pode parecer uma alergia, pode parecer uma infecção viral, tipo dar febre, dor no corpo, entendeu? Mas o que mais chama atenção, geralmente, são a fase secundária, tá? A principal forma de diagnóstico de sífilis, a não ser que seja a forma latente, que é a primeira forma mais comum, que eu vou explicar, é a forma que a pessoa procura um médico, porque está com sintoma, é a forma secundária, que é essa que a Bruna falou, que quando aquela feridinha, dificilmente alguém vai diagnosticar sífilis na fase primária, tá? Muita gente vai achar que é uma espinha, que machucou na hora da relação, foi o atrito, é um arranhadinho, né? Vai passar por isso, gente. E nas pessoas que têm vulva, então, a ferida pode ir lá no colo do útero, e vai durar 1, 2 semanas, ou no ânus. Ou vai usar uma pomadinha em casa e imagina que a pomada resolveu. Resolveu, porque vai sumir, você querendo ou não, né? Com a pomada ou sem a pomada, em 1, 2 semanas, né? E vai fazer essa fase secundária, que é essa fase que dá a vermelhidão no corpo e as manchas na palma da mão e na planta do pé. Entendeu? Então, assim, recentemente eu recebi alguns pacientes no consultório com isso, com mancha, palma da mão e planta do pé. Entendeu? Pode ser outras coisas? Pode. Mas a principal é sífilis. E o tratamento? O tratamento é com bezetacil. É dolorido, mas cura. Mas vai dar tudo certo. E a principal forma de diagnosticar, Roberto, que você perguntou, é fazendo o teste. Testando. 90% das pessoas diagnosticam sífilis porque fez um teste rápido no posto, numa campanha. Entendeu? Porque não sente nada. Entendeu? Depois que passa as lesões de pele, que
geralmente que são a mais comum, que a pessoa, todo mundo acha que é alergia, entendeu? Inclusive vai no médico, o médico vai dar um anti-histamínico, um remedinho para alergia, entendeu? E vai passar, tá? Porque ela passa. Fazendo exame. Então, por isso que eu falo, todas as pessoas sexualmente ativas, né, devem se testar. Tá num relacionamento monogâmico, eu amo minha mulher, eu amo meu marido. Gente, ninguém tá falando de amor aqui, de amor, não é de amor, de amizade, não é de traição, é de cuidado, entendeu? É de cuidado com a sua saúde, entendeu? E com a saúde sexual, que é uma parte muito importante da nossa vida, né? Não é só no carnaval que a gente transa, entendeu? Né? Então, o carnaval a gente usa como motivo para conversar sobre isso, né? Porque as pessoas transam mais, né? Ou pelo menos é abertamente comum as pessoas transarem, né? Então o carnaval, essas festas populares tem essa coisa de chamar a gente, né? Mas assim, a gente tem que fazer exame de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses. Sim. Quem faz PrEP, por exemplo, se testa de 4 em 4 meses. Entendeu? Então, dificilmente não vai diagnosticar uma sífilis, uma gonorreia, uma clamídia, um HPV. Claro. Entendeu? Né? A gente tem vacinas para ISTs, né? A gente tem vacina contra o câncer. Se a gente for pensar que hepatite B causa câncer de fígado e HPV causa câncer o segundo maior câncer que mata mulheres desse país hoje, que é o câncer de colo de útero. Causa câncer de boca, pênis, laringe, faringe, ânus. Entendeu? A gente tem que vacinar os nossos adolescentes. Entendeu? E se a gente faz PrEP, recebe a vacina de HPV. Sim. Pelo SUS. Entendeu? Né? Então, assim, é muito importante fazer o teste. O teste que eu falo é a diferença, muitas vezes, entre saúde e doença. Entre vida plena, né? Vida sexual plena, vida plena mesmo, e uma morte, não uma morte física, né? Mas uma morte do que a gente vai falar de cuidado em saúde. Entendeu? A gente precisa se testar, gente. O teste é gratuito. Hoje tem autoteste na farmácia, né? Com um QR Code que você liga, entendeu? E é direcionado para um lugar... Super sigiloso. Super sigiloso. Você mesmo faz, entendeu? Deu negativo? Ótimo. Deu positivo? Vamos fazer o confirmatório, entendeu? Né? Então, assim, todas as ISTs têm tratamento. Algumas têm cura, outras não. Mas o tratamento dá qualidade de vida. Perfeito. Bruno, 2 perguntas. Essa benzetacil funciona mesmo? E segundo, conta mais sobre o DoxyPrep. DoxyPrep, tá. A benzetacil funciona com certeza, tá? No Brasil, a gente não tem registro de resistência do treponema, que é a bactéria que causa sífilis, em relação à benzetacil. Então, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Quem não pode usar a benzetacil porque tem alergia ou algum outro motivo, a gente tem outras opções que não são a primeira linha, mas que podem ser usados. A doxiciclina, que é a que eu vou falar da DoxyPrep, a ceftriaxona. Então, mesmo quem não pode usar a benzetacil, tem uma boa medicação para tratar, mas a benzetacil é excelente. Padrão ouro. Padrão ouro. Uma coisa que é super comum é uma pessoa tratar a sua sífilis e ficar ansiosa fazendo testes ou levar para o médico que prescreveu aquele tratamento. E as titulações, a gente vai vendo queda nas titulações, elas demoram a cair. E aí essa pessoa ser tratada novamente. Às vezes a gente recebe no consultório uma pessoa que já tratou a mesma sífilis 3 vezes. Sim. E não é porque a benzetacil não funciona, porque tem resistência, é só porque precisa de um tempo para aquele exame ficar negativo ou ficar com aquela cicatriz, que é a titulação bem baixinha. Mas a benzetacil funciona. A DoxyPrep. A DoxyPrep é uma coisa relativamente nova no mundo. No Brasil, recentemente, a gente teve uma consultoria pública, né? Pra ver inclusive, está aberta, tá né, aberta Bruna? Então, ainda. vou falar para vocês. A Bruna vai falar sobre DoxyPrep. Mas a DoxyPrep, ela está sendo avaliada pela Comissão Nacional de Tecnologia em Saúde, no SUS, uma consulta pública, para ver o que você, pessoa da sociedade brasileira, acha dessa prevenção para sífilis e clamídia, tá? Principalmente, né?
Então, assim, procura ali no Google, coloca lá, Doxipep SUS, entendeu? Que você vai ser direcionado para dar a sua opinião, entendeu? Porque com a opinião das pessoas também, dos usuários, né? Que a gente também produz políticas públicas, né? Mas aí, Bruna, Doxipep é babado, eu falo, Doxipep, porque ela também é pós-exposição, tá? Ela funciona bem como a PEP mesmo. Ela pode ser usada até 72 horas após a relação sexual desprotegida e consiste na tomada de 2 comprimidos de doxiciclina. Dose única. Perfeito, e é isso, fácil. Tá? Ela Fácil, previne simples sífilis e clamídia, e principalmente. Tem uma proteção contra a gonorreia que não foi tão efetiva nos estudos. Ela também é melhor se utilizada nas primeiras horas, nas primeiras 24 horas, mas pode ser usada até 72 horas. Mas, ao contrário da PrEP, ela não deve ser usada de forma contínua e não deve ser usada com muita frequência. Porque, sim, esse antibiótico pode, ao longo dos anos, induzir resistência e a gente ter dificuldade em tratar a sífilis, principalmente usando a doxiciclina nessas pessoas. Então, essa, sim, é uma medicação para o carnaval. Por demanda. É o que eu falo para os nossos usuários da PrEP. A PrEP você vai usar todo dia. Agora, quando for carnaval, festinha, sauna, suruba, aí você coloca a Doxipep também. Porque aí você tem mais risco. Então, ela tem que ser... as situações elas têm que ser escolhidas, né? Porque não pode ser usada de maneira discriminada. Eu acho que a gente está falando de autonomia, né, Roberto? Então, assim, a gente está falando de carnaval, está falando de prevenção, né, de Doxipep, que é uma novidade, vamos pensar que daqui a pouco vai estar no SUS também, né? Então, autonomia. E autonomia não é simplesmente eu fazer o que eu quero e pronto, né? A autonomia é você estar informado dos riscos que você está escolhendo correr. Sim. Entendeu? Então, assim, se eu uso PrEP e eu não gosto de usar camisinha, então saiba que eu tenho que ficar atento ao meu corpo. Porque se eu tive uma relação sexual e começar um corrimento, uma feridinha, né, alguma lesão, eu não posso simplesmente ignorar. Porque eu assumi o compromisso comigo que eu ia usar a PrEP para prevenir, mas não ia usar a camisinha. Então eu vou estar exposto a sífilis, a gonorreia, já nos conta mais sobre a gonorreia. Sim, a gonorreia, né, famosa, né, gonorreia. Gonorreia, o pessoal chama de pingação e tal. Gonorreia é uma doença bacteriana, também remota, né, dos tempos bíblicos, né, é uma bactéria, o gonococo, né, que é uma bactéria que ela geralmente coloniza ali o trato urinário, então a uretra, o canalzinho da urina, e vai inflamar aquilo ali e vai sair muito pus ali, muita secreção. Então, para você perceber se está com gonorreia ou não, né, principalmente nos homens, as pessoas com pênis, se tem corrimento. Se escorre aquele líquido bem purulento, um pus amarelo, que vai manchar ali a roupa íntima e vai arder para urinar, né? Nas pessoas com vulva, né? Nas mulheres ali, vulva, vagina, vai ter dor na relação, principalmente no fundo ali. Porque diferente das pessoas com pênis, que a gonorreia vai estar na uretra, no canal do xixi, na pessoa com vulva vai estar lá no colo do útero, fazendo uma infecção naquele colo do útero. Então, a dor vai ser no momento da relação, né? Então, lembrar que essas ISTs são simples, né? Doses únicas de tratamento, como a ceftriaxona para gonorreia, a azitromicina para clamídia, que é uma parentezinha dela, da gonorreia, né? Uma parente distante, mas que causa também esses corrimentos que a gente está falando aqui. Que são facilmente tratados, né? Mas precisam ser diagnosticados, ou seja, precisa estar atento ao seu corpo, né? Atenta ao seu corpo, né? Aos sinais que ele está apresentando, porque se não tratado também, a gente pode evoluir com infertilidade, né? Então, gonorreia, clamídia, são causas de infertilidade em homens e mulheres, né? Então, assim, é muito importante lembrar que todo mundo que faz PrEP faz triagem de clamídia e gonorreia a cada 6 meses. Né? Então, o que eu falo? Essa historinha, né, que algumas pessoas contam, de que quem usa PrEP não vai
vai aumentar a IST, vai aumentar a sífilis, vai aumentar a gonorreia, né, porque não usam camisinha, é uma falácia. Porque as pessoas que usam PrEP, elas diagnosticam muito antes de qualquer outra pessoa. Se a gente for perguntar às pessoas sexualmente ativas, quando fez um teste de clamídia e gonorreia, dificilmente a gente vai... A gente que nunca fez na vida. Nunca fez. E assim, lembrar que... O que você falou? Foi muito bom você ter falado no início que mudou o nome. Não é mais DST. Isso. Por quê? Não é porque a gente decidiu. Porque doença dá aquela ideia de que eu tô sentindo alguma coisa, né? Que eu tô doente. Então, doença sexualmente transmissível. Então, a doença tem que ter sintoma, tem que ter sinal clínico, tem que alterar alguma coisa. A infecção não. A infecção pode ser assintomática, ou seja, você pode estar muito lindo e belo, muito linda e bela lá, vivendo a sua vida, entendeu? Aí, de repente, em algum momento da sua vida ali, começa um corrimento, ou vou tentar engravidar e não consigo, ou vou fazer um exame e dá alterado, um exame de urina, por exemplo, né? Ou fazer um Papa Nicolau, vai lá fazer o pré-câncer, né? As mulheres, entendeu? Ou sente alguma coisa diferente. Então, assim, muitas vezes são assintomáticas. Então, por isso que é IST. Então, a gente não tem que esperar sentir nada, entendeu? Testagem, todo mundo que transa, né? É semestral, gente. Essa talvez é uma das mensagens que a gente tem que deixar aqui. Teste, 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 teste. Procure o posto de saúde, procure o seu médico, entendeu? Procure o seu ginecologista, seu proctologista, peça os exames, seu clínico, médico de família, peça seus exames de ST, entendeu? Bruna, e o HPV? Nos conte mais o que é esse vírus, que lesões causa, nos conte tudo sobre o HPV. O HPV é um vírus que causa lesões em diversas partes do corpo, como o Hilton já falou. Boca, garganta, faringe, ânus, vagina, pênis. E que também pode ser assintomático, né? A gente sabe que 80% das mulheres, por exemplo, sexualmente ativas, já tiveram contato com alguma cepa de HPV. Ele é um vírus que ele tem centenas de subtipos. Então, a gente tem alguns que são mais perigosos, que causam lesões cancerígenas, outros que causam mais verrugas, lesões verrucosas, outros que ficam em silêncio ali no corpo. O importante, de novo, é a prevenção. Então, no Brasil, todas as crianças e adolescentes têm direito a tomar a vacina do HPV, a partir dos 9 anos, né? Dos 9 a 14 anos. Depois, a gente entra num limbo, porque a gente sabe que é a segunda causa é a primeira causa de câncer de colo de útero, que é o segundo câncer que mais mata. E as mulheres não recebem essa vacina, né? Essa vacina, por exemplo, entrou no SUS depois que eu já tinha passado dessa idade. Então, eu tive que buscar essa vacina na rede privada. E agora o Ministério deu essa dentro de incluir a vacina na PrEP. Então, quem está usando o PrEP já está fazendo a vacina do HPV ali no combo. Faz a hepatite A, faz HPV, faz o rastreio de ISTs assintomáticas. E recebe a PrEP, a Doxipep, se for o caso, já faz esse combo. Mas a população geral, e principalmente as pessoas com vulva, não fazem, né, a vacina do HPV. É uma vacina cara, se você for fazer na rede privada. Elas são 3 doses, cada dose perto de R$1.000. Então, praticamente inacessível para a grande maioria das pessoas. E muitas vezes você não vai perceber, tá? Às vezes, em relação ao colo do útero, por exemplo, essa lesão que pode se tornar um câncer vai ser vista ali num exame de rastreio muito específico, um exame especular. Não é uma verruga que você vai sentir numa relação, que você vai, né, notar lavando a sua região íntima. A mesma coisa na região anal. Quantos pacientes na inspeção anal você olha, ele não tem nada, e quando você vai olhar com o anoscópio, aí sim tem. Às vezes a lesão é interna, é interna. Tá no canal anal, né? E muitas vezes a pessoa não sente nada. Claro. Então, o grande problema dessas infecções, o grande
desafio dessas ISTs é porque elas são muito silenciosas, porque muitas vezes elas não causam sintomas. E o pessoal se preocupa muito se vê a verruga, por causa da estética, né? Então, tem que se preocupar mesmo, a verruguinha, Sim, claro. né, notar a verruga, tanto na região genital, na região anal, tem que buscar o médico para retirar essa verruga, cauterizar ela, para que isso não cresça, porque essas verrugas elas tendem a ir aumentando em quantidade e tamanho, né? Mas o rastreio, que é através do exame de pré-câncer, quem tem relação anal, ir no proctologista para fazer o CP anal também. Acho que muita gente não sabe que a gente faz o mesmo pré-câncer que as pessoas com vulva fazem no colo do útero. As pessoas que praticam sexo anal deveriam fazer a coleta ali na região anal, porque pode ter a infecção pelo HPV e ter uma lesão pré-cancerígena. Especialmente aquelas que vivem com HIV, né? E especialmente as pessoas que vivem com HIV. E existe algum exame de sangue que possa diagnosticar se eu já tive contato com o vírus do HPV? Não é indicado, né? Porque, que nem a Bruna está falando, 80%, 90% das pessoas sexualmente ativas já tiveram contato com inúmeros subtipos do HPV, né? Então, a gente não faz teste de sangue para HPV e nem teste geral para investigar se a pessoa já teve HPV, né? Então, como a Bruna está falando, então a gente vai fazer o pré-câncer ali, o Papa Nicolau, na vulva, vagina, né? E vai fazer o CP, né? O citopatológico anal, as pessoas que têm relação anal, as pessoas vivendo com HIV, porque tem uma maior chance de ter ali alguma lesão. Entendo uma lesão, né? Entendo a alteração desse exame, a gente faz hoje a hibridização, né? Que é identificar qual o teste. Uma coisa que tem mudado, né? É que, como a gente sabe que o HPV, né, é o principal agente que causa o câncer de colo de útero, né? Inclusive o Ministério da Saúde já aprovou, já começou isso, né? Ele inverteu. Porque como a mulher, né, as pessoas ali que têm vulva, tem alterações normais do colo do útero, com crescimento, né, ciclo menstrual e tal, é mais interessante para essas pessoas, né, verificar se tem ou não, né, algum HPV, né? Então hoje o teste é padrão ouro, né, para câncer de colo de útero, é fazer o teste de HPV, de DNA, né? Então a pessoa faz ali, né, acho que é 21 anos, né, o início do CP, né? Antes era do CP, agora é do HPV, né? Vai fazer o teste de DNA do HPV. Em positivo, vai fazer o CP. Em negativo, vai acompanhar a cada 2 anos. Isso. Né? Acho que foi em outubro do ano passado que entrou isso no SUS, e aí eles pegaram algumas cidades para ser o piloto dessa implementação. Só que aí, de novo, vem uma falha do Ministério, na minha opinião, que é não fazer essa captura na região anal, né? Sim, que já está previsto no protocolo do HIV, Sim. Só que não tem laboratórios do SUS ainda Mas logo já disponíveis. devem, A gente espera que a gente consiga, ampliar, né, ter pelo menos isso, né? Porque a gente precisa, né? O câncer anal em pessoas vivendo com HIV, HPV induzido, é mais prevalente do que o câncer anal em qualquer outra população. Sim, né? Tem que ter uma atenção muito grande. Tem que ter uma atenção. Eu acho que a gente está evoluindo, né, Alberto? A gente está conversando aqui sobre prevenção combinada, sobre doxipep, sobre PrEP, né? E a gente está vendo aí as PrEPs injetáveis chegando no mercado, né? Infelizmente ainda no mercado privado, né? Mas acho que logo a gente consegue chegar no SUS, né? Que é uma coisa importante. A gente está nos últimos minutos, né? Falar sobre PrEP injetável, né? Então, porque as pessoas confundem com vacina. Sim. Né? E, inclusive, a própria mídia. Muitas vezes você vê jornais falando da nova vacina do HIV. Né? Então, não, gente. A PrEP injetável, que é essa versão do comprimidinho, que a Bruna falou ali, diário, ou sob demanda, para usar, para prevenir o HIV, hoje a gente já tem algumas formas injetáveis. Né? A gente já tem uma PrEP aprovada e disponível no privado. Cara, tá? Vai dar ali R$2.000 por mês no ano.
a cada 2 meses. Então, a prevenção do HIV, que faz uma injeção intramuscular a cada 2 meses, né, que é o cabotegravir. E a gente tem o lenacapavir, que é o novo, o recente, que são 2 injeções no ano. Olha que coisa maravilhosa, gente. Imagina, 2 injeções subcutâneas no ano, que podem, inclusive, virar uma injeção intramuscular no ano, em alguns estudos já. Então, imagina, a pessoa que está em maior risco, maior exposta ao HIV, ela faz uma injeção a cada 6 meses e fica protegida para o HIV. Então, a gente está falando de populações vulnerabilíssimas, né? A população em situação de rua, privada de liberdade, né? Então, a gente está falando de saúde pública, né? Então, quando a gente fala de saúde pública, a gente tem que pegar o nosso dinheirinho extremamente suado, que não é infinito, do nosso SUS, e pensar quem vai se beneficiar mais, né? Assim como vacina de Covid foi para todo mundo na pandemia, e foi o que conseguiu fazer a gente sair da pandemia, assim vão ser as PrEPs injetáveis, assim vão ser as doxis-PEPs, né? Para a gente conseguir gerir esse nosso sistema. Então, pensar, gente, que a prevenção ela tem que avançar. Ela tem avançado, a ciência tem avançado. Então, a gente tem que acompanhar. Esquecer um protocolo que tem 10 anos, que é o de 2015, de PrEP, que só previa PrEP para profissionais do sexo e homens gays. Hoje, qualquer pessoa acima de 15 anos e 30 quilos pode fazer PrEP oral. Entendeu? Né? E dos 15 aos 18, menos de 18, né, ele é protegido pela ECA. Não precisa de pai para procurar o serviço, o CTA, procurar o SAI, para fazer PrEP. A pessoa pode ir, ela é protegida pela ECA. É igual um anticoncepcional, é igual um preservativo, é proteção. Né? Então a gente tem que atualizar, né? A gente fala tanto em atualização na medicina, a gente tem que atualizar. Além de nós, colegas médicos e profissionais de saúde, a sociedade, nossos pares, a gente tem que avançar na quebra do estigma, na quebra do preconceito, entendeu? Fazer o HIV, a AIDS, as IST ser um assunto nosso, não só do carnaval, mas do bar, né? Com nossos filhos. E tudo começa pela conversa, né? Pela conversa, quebrar pela educação. Estigmas. Gente, teríamos assunto para mais 3 horas, mas a produção daqui a pouco vai desligar as câmeras. Mas quem gostou de vocês, quem quer tirar alguma dúvida, não tem coragem de deixar nos comentários, ou se identificou com alguma coisa e conversamos. Onde encontra vocês? Como é que continua esse bate-papo que começamos aqui? Então, a gente tem um Instagram onde a gente fala de diversos assuntos relacionados a ISTs, a prevenção, que é o Afetiva Infectologia. Todo mundo que está assistindo, por favor, segue lá a gente. E também a gente tem os nossos consultórios. Posso deixar o telefone? Com certeza. Então, o telefone do meu consultório é o 98127-6688. E o Hilton vai olhar o dele agora. Que eu não sei. Ó, gente, então, todo mundo seguindo, vou falar de novo, @Afetiva Infectologia. E me segue também lá no meu, que eu dou uns papos lá. @Dr. Hilton, DR, Hilton Saúde LGBT, tá? Eu atendo todo mundo, gente. Quando a gente fala que a gente atende o público LGBTI+, o mais tá todo mundo, O mais é né? todo mundo. O mais é todo mundo, né? Então é isso. Então, o meu consultório, o telefone aqui, ó, é 953, né? 999080393. Mas pode procurar Dr. Hilton no Dr. Alia, lá que eu tô lá, não faço consulta. Eu e Bruna estamos, não faço consulta também, né? Com preços lá bons, né? Pra gente receber. E é isso, procura a gente no Instagram, procura a gente no SUS também. Eu lembrar que hoje eu tô também lá coordenando o CTA, né? Que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, e o Teleprep-PEL, né? Então a gente tem hoje teleconsulta de PrEP, né? Pelo SUS, 100% gratuito. O CTA de Pelotas, ele tem PrEP, PEP, testagem, preservativos. Quem não conhece preservativos novos do SUS, tem o texturizado e o ultrafino, né? Então a gente está com muitas coisas de tecnologia de prevenção lá à disposição, né? Eu posso falar só rapidinho o telefone do Teleprep? Deve. Porque eu acho que é muito legal, né? A gente ter um serviço que oferece orientação,
e disponível a todas as pessoas, né? Inclusive, para você consultar na PrEP também, tanto lá no CTA ou no ambulatório de PrEP, que funciona ali no ambulatório da Faculdade de Medicina, é só chegar e agendar consulta. Não precisa de encaminhamento do médico do posto de saúde, não precisa passar por outro profissional. É só livre demanda. Lá. Livre e qual demanda. É o endereço, Bruno? Agora eles estão na Duque de Caxias 114 ou na Voluntários Esquina com a Santos Naquele Dumont. prédio que era a antiga Laneira. Então são os 2 lugares que tem PrEP pelo SUS em Pelotas. É esse que o Hilton falou e vai dar o telefone, e no ambulatório da FAMED. Ou nos consultórios particulares, e aí você pode ou comprar a medicação ou retirar nesses 2 lugares também. Perfeito. Então, vou dar o telefone do Teleprep, né? Teleprep PEL, da Prefeitura Municipal de Pelotas, né? 99162-0416. É o WhatsApp, tá, gente? Então é só mandar mensagem ali, que a enfermeira vai entrar em contato, né? E vai te orientar. Lembrar, né, que o CTA ele é livre demanda. Então não precisa agendamento, né? Lá em frente no site, você vai lá para agendar, para se organizar, né? Lá no CTA a gente é livre demanda. Então, das 13 até as 17h30, de segunda a sexta, exceto feriados, a gente atende todos os pacientes que chegam lá. Para PrEP, PEP, testagem. Né? HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Excelente. Gente, sem palavras para agradecer a naturalidade de vocês para conversar sobre esse assunto. Eu acho que isso não tenho certeza que é de uma importância gigantesca para a população como um todo. E temos muito assunto já para um próximo episódio, porque a infectologia vai muito além de STs. Só nas doenças tropicais que o Hilton deve ter convivido, os casos que chegam lá no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que são coisas que às vezes não encontramos em nenhum livro. Então, muito obrigado, foi uma honra recebê-los aqui. E já quero deixar um recado para você que está nos assistindo. Aproveite agora, envie esse vídeo no grupo da família, no grupo do condomínio, no grupo dos amigos da faculdade e até mesmo lembre que não são só os jovens que têm vida sexual ativa. Muita gente na terceira idade tem preconceitos, não segue tratamentos e depois sofre as consequências. Então talvez seja hora de se vingar daquela sua tia que está sempre mandando uma fotinha no grupo de WhatsApp, manda um assunto relevante que vai ajudar todo mundo que está ali presente. Nos encontramos numa próxima terça-feira, às 19 horas aqui no Fala Meu Doutor. Um grande abraço e um excelente carnaval. Cuidado! Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Carnaval com PrEP